Como é Portugal, como é Lisboa durante o final do ano, como são as festas, como é o Natal, como é o Réveillon. Fala senhora, fala senhor, aqui quem fala é mais uma vez Rafael Racor. Eu sou músico, sou formado em Ciências da Comunicação, sou luso-brasileiro, moro em Lisboa, onde estou agora. Como temos muitas luzes, é possível que dê essa distorcida aí no fundo. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra gente falar algumas peculiaridades de Portugal durante o final do ano. Não só de Portugal, mas da Europa toda, do hemisfério norte. O vídeo hoje é curtinho, então antes de mais nada, eu já peço pra você deixar aí o seu gostei, se inscreve no canal também, ativa o sininho das notificações para que você sempre receba vídeos novos. Esse vídeo vai ser curto, porque eu tô aqui andando no meio de um monte de gente, todo mundo me olhando, parece que eu tô carregando um revólver na mão, mas não é só o estabilizador. E eu vou passar aqui na Praça do Rossio, onde tá tendo um Christmas Market. Enquanto eu passo por aqui, eu vou falar um pouco do que eu acho que pode ser interessante para você que tá aí me assistindo, alguma particularidade do Natal, do Réveillon aqui em Portugal, que talvez você não tenha notado ainda. Então vamos lá. Primeiramente, e mais importante, comparação entre o final do ano em Portugal e o Brasil, é que no Brasil, no final do ano, começa o verão e aqui começa o inverno, caso você ainda não tenha percebido como funciona o planeta Terra. Ele funciona dessa maneira, enquanto no norte é verão, no sul é inverno. Quando no sul é inverno, no norte é verão. Então o Natal aqui é o começo do inverno, então é frio, as temperaturas caem bastante, todo mundo bem agasalhado. Eu por acaso hoje não, porque não tá frio aqui em Lisboa agora. Estamos em dezembro e ainda não esfriou muito. Então essa é a particularidade número 1, as festas são diferentes, né? No Brasil é verão, todo mundo vai pra praia pra fazer Réveillon, soltar fogos artificiais, fazer aquela bagunça, e aqui não é muito assim, né? Não faz muito sentido ir à praia no inverno, vai estar chovendo, costuma ficar mais frio. Inclusive no último Réveillon que eu passei aqui em Lisboa, nós fizemos fogueira e choveu, e foi assim, foi trágico, foi um negócio, não foi muito bacana. As festas no fim do ano não tem essa relevância como tem no Brasil, porque lá é verão. Mas aqui o Natal é muito importante, e caso você não saiba, o Natal é uma data cristã, e Portugal é um país super cristão. Tá aqui atrás de mim uma árvore de Natal grande aqui do Rossio. Então, o Natal é super comemorado aqui. Inclusive, para você que não gosta de comemorar ou fica enchendo o saco aí de quem comemora Halloween, você podia também parar de comemorar o Natal, porque o Natal também é uma festa estrangeira, foi importado pelos estrangeiros. Quem quiser comemorar Halloween, deixa comemorar tranquilo, não enche o saco. Agora, a particularidade número 2 do final do ano aqui em Portugal é que o final do ano não é momento de férias, tem os feriados, mas no geral o final do ano até o começo do verão as pessoas trabalham, as pessoas estudam. O ano letivo começa em setembro, ao contrário do Brasil, que começa em janeiro. Tem essa inversão. O inverno e o fim do ano em Portugal costumam ser menos agitados do que no Brasil. No Brasil tá todo mundo planejando férias de janeiro e tal, enquanto aqui não. Enquanto aqui meio que a vida volta ao normal, as coisas retomam e tal. Porque aqui o grande ápice na Europa em geral é o verão. O verão é onde todo mundo tira semanas inteiras de férias, às vezes até meses, para curtir o verão, para viajar, enquanto no Brasil só acontece no mês de janeiro. Então tem essa particularidade. Ponto número 3 aí, uma particularidade do final do ano, do inverno aqui em Portugal, aqui no hemisfério norte, é que o fluxo turístico diminui pra caramba. E como em Lisboa a gente depende um bocado do turismo, a gente depende tanto financeiramente, como também do próprio convívio da cidade, a própria vibe da cidade depende muito do turismo, não é? Principalmente para uma pessoa como eu, talvez como você também, que tá sempre em contato com estrangeiros e curte umas festas e curte a bagunça e tal. Então, pra mim, o verão, ou quando tem muito turista, costumam ser as épocas que eu mais aproveito também fora, porque é isso, né? Como músico, a gente acaba precisando dessa energia, as pessoas curtindo, as pessoas fazendo festa e tal. E o fim do ano é um pouco mais xoxo aqui. O fim do ano é um pouco mais morto. Por quê? Justamente porque muitos turistas vão-se embora, voltam para a vida deles, vão trabalhar, não é? Vão fazer aquilo que eu falei no tópico número 2,
e então o fluxo aqui fica um pouco mais baixo. Também chove muito, então o convívio nas áreas externas diminui um pouco, né? Porque ninguém quer ficar tomando chuva. Portugal, na minha opinião, não é um país frio. Eu vejo muita gente levantando esse tópico, né, que aqui é frio e tal. Pelo contrário, pode-se dizer um dos países mais quentes da União Europeia, e mais do que isso, eu acho que tem um clima muito bom. Eu não acho Portugal frio, eventualmente fica frio sim, como é óbvio, mas eu não acho de modo algum um país frio, principalmente comparando com o sul do Brasil, que pode ser ainda mais frio. Talvez a constância no sul do Brasil é menor, o clima muda muito rápido lá e não tem uma constância, enquanto aqui o inverno é inverno, verão é verão, enfim, as estações são mais bem definidas. Talvez é por essa razão que muita gente tem a impressão de que Portugal é muito frio. Não é que é muito frio, é que o frio dura. Bom, agora em todo caso, só para resumir aí o que a gente falou, as minhas impressões do final do ano em Portugal, do final do ano na Europa. É como, assim, o clima muda muito, o convívio muda bastante, as pessoas mudam bastante, os comportamentos mudam bastante. Então, de um modo geral, o inverno, no final do ano, muda muito o convívio das pessoas. Então, você que vem pra cá no final do ano, ou até no começo do ano, você deve estar preparado, deve ter em mente que você vai pegar o pior momento do hemisfério norte, tá? O pior momento, eu digo entre aspas, pior momento por quê? Porque as oportunidades são mais escassas, diga-se de modo geral, né? Pode ser que você encontre a sua própria oportunidade, mas no modo geral, as oportunidades são mais escassas. Como eu expliquei, a vida é um pouco mais murcha, então saiba disso. Se você vem no inverno, é possível que você vá sofrer um pouco com a mudança climática, você pode sofrer, principalmente nos primeiros meses, de saudade das pessoas, e honestamente, você misturar esses sentimentos, saudades, enfim, o desconforto que é fazer uma mudança, mas um ambiente que não é muito privilegiado para você, ou seja, pode ser que você venha com alguma dificuldade financeira ou talvez pouca estabilidade, então você vai misturado com emoções, misturado com um clima que parece que o inverno nunca vai acabar. O teu primeiro inverno, muito provavelmente você vai ter a sensação de que ele não terá fim, mas ele terá fim, assim como o verão também tem fim. Então saiba disso, você que diz aí, vou chegar em Portugal em fevereiro, começar minha vida, etc, pode ser que não seja muito isso. Então cuidado, tá? Cuidado, porque as estações, os meses do inverno costumam ser um pouco traiçoeiros, costumam ser um pouco menos favoráveis, principalmente para quem nunca veio aqui, principalmente para quem não está acostumado com o clima. Então muita atenção nisso. Outro ponto que eu gostaria assim de fazer um alerta é o seguinte: o inverno, pode ser que você tenha fragilidade financeira no inverno, então é conveniente que você guarde dinheiro, adquira o hábito de fazer reservas financeiras, uma reserva para longo prazo e uma reserva para curto prazo. Então trabalhou no verão, juntou seu dinheiro aí no Brasil, onde quer que você esteja, guarda. Se vem para cá no inverno, tem um dinheiro de sobra para você passar o inverno com alguma segurança, mesmo que só na sua cabeça, mesmo que você não precise desse dinheiro guardado, pelo menos você sabe que você tem, caso você precise, não sei, um parente está doente no Brasil, você está doente, tem que fazer alguma coisa, tem que tirar dinheiro de algum lugar. Então tenha reserva financeira. Eu digo isso porque eu já passei muitos perrengues desse tipo e não tive muito o que fazer, só aprendi na necessidade, aprendi quando bateu na minha porta o problema. Então tá aí uma coisa que eu recomendo: junte seu dinheiro. Claro, não vá perder a vida toda esperando o momento certo, porque o momento certo foi ontem e o segundo melhor momento é agora. Mas de qualquer modo, esteja preparado. É bom estar o mais preparado possível para qualquer adversidade. Então é isso, esse é o vídeo de hoje sobre o fim do ano em Portugal, o fim do ano na Europa. Se você gostou do vídeo, não se esquece, mais uma vez, deixa o seu gostei, isso ajuda muito o canal. Se inscreve aí para você receber sempre novos conteúdos e pega o link, manda para uma pessoa, um amigo teu, um parente, uma pessoa que se interessa por viajar, uma pessoa que talvez vá morar em Portugal, ou vai se mudar para a Europa, ou vai se mudar para qualquer lugar no hemisfério norte. Pega esse vídeo, manda para ela. Pode ser que você ajude essa pessoa, pode ser que você mude a vida dela. Meu nome é Rafael Racora, aqui em cima tá o meu Instagram, me segue lá porque a gente fala sobre este e muitos outros assuntos todos os dias. Vai lá, os links estão na descrição. Curte muito o conteúdo, quer ajudar o canal de alguma maneira e não sabe como? Aqui na descrição tem sempre links para doações, links do PayPal, Pix, etc. Dessa maneira, tudo que cai lá eu pego e de alguma forma eu reinvisto em conteúdo, na qualidade do nosso conteúdo. Então vejo você num próximo vídeo. Senhora e senhor, obrigado por assistir até aqui. Tudo de bom para você, tudo de bom na tua vida, um bom ano de 2022 para você, que tudo se realize, que você atinja seus objetivos. Um grande abraço e tchau!